livro ensina assim: o Senhor está na sua casa. Tremam e temam diante dele todos os moradores da terra. A reverência ao Senhor, ela começa, irmãos, desde criança, passa pelos jovens, passa pelos adultos, passa pelos anciãos. Reverência à presença de Deus. Porque o Senhor está na casa, e aonde Ele está, diz a palavra do Senhor, e eu acredito, a fartura de alegria. Aonde o Senhor está, irmãos, milagres acontecem. E os milagres acontecem, irmãos, em momentos que muitas das vezes nós não esperamos. Mas o Senhor que está na casa, que conhece as nossas necessidades, Ele é poderoso para operar segundo a sua vontade. Por isso, irmãos, tem uma música que eu queria iniciar esta palavra dizendo assim: Deus está aqui, aleluia, tão certo como a que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Pai querido, que nesta noite, esta palavra, Senhor, que Tu tens colocado no meu coração, que venha, Senhor, também falar ao coração dos Teus filhos que aqui estão reunidos. Senhor, que esta palavra venha tratar-nos, tratar a Tua igreja. Que esta palavra, Senhor, venha falar a corações que estão neste lugar. Que esta palavra, Senhor, caia em terra fértil, em terra que possa produzir frutos e frutos dignos de arrependimento. Deus, eu clamo a Ti, Senhor. Eu clamo a Ti, Deus, e peço pelas Suas misericórdias, em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 1 diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Me ajuda, irmãozinho, mais rápido. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nós falte azeite a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e aqui estavam preparadas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que eu não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Amém. Deus, que esta palavra possa se aplicar a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, dando continuidade ao que eu quero falar à igreja, eu quero hoje falar sobre a noiva de Cristo. Eu quero falar sobre a igreja. Eu quero falar sobre esta noiva que vai morar no céu. Essa noiva que deve estar pronta, ataviada,
Esta noiva que deve estar aguardando ansiosa a vinda do noivo. A figura do casamento é frequentemente usada nas Escrituras para representar a relação entre Deus e o seu povo. No Velho Testamento, esta relação é apresentada como Deus, sendo o marido e o povo de Israel a mulher. No Novo Testamento, Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. Ao compreendermos, irmãos, essa riqueza, esse simbolismo, a igreja, ela vai dar mais importância a viver uma vida de obediência ao Senhor todos os dias. Irmãos, a Bíblia fala que a vinda de Jesus será como um raio que sai do Oriente e mostra-se no Ocidente. A Bíblia diz que a vinda de Jesus será como um abrir e fechar de olhos. A vinda de Jesus vai acontecer em uma hora, em um momento em que nós, a igreja, não está esperando. Acontece. Como um relâmpago. De repente, Jesus vem buscar a sua igreja. No livro de Ezequiel, no capítulo 16, do versículo 8 ao versículo 14, nos diz assim a palavra do Senhor. Passando eu junto a ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. E estendi sobre ti as asas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus. E passaste a ser em minha. Então te lavei com água e te enxuguei do teu sangue e te ungi com óleo. Também te vesti de roupas bordadas e te calcei com couro da melhor qualidade e te cingi de linho fino e te cobri de seda. Também te adornei com enfeite e te pus bracelete nas mãos e colar à roda do seu pescoço. Coloquei-te um pingente no nariz e brincos nas orelhas e linda coroa na cabeça. Assim foste ornada de ouro e prata. O teu vestido era de linho fino, de seda e de bordados. Nutriste da flor da farinha e mel de azeite. Era formosa em extremo, e chegaste a ser rainha. Correu a tua fama entre as nações, por causa da tua formosura, pois era perfeita, por causa da minha glória que pus em ti, diz o Senhor Deus. Este mesmo simbolismo de Deus para com Israel, esse mesmo simbolismo nós encontramos no Novo Testamento. Quando Paulo escreve à igreja na cidade de Éfeso, no capítulo 5, do versículo 25, 27 e 32, que diz assim: maridos, levantem as mãos, por favor. Maridos, levantem as mãos. A palavra de Deus neste momento é para você. Levante a tua mão, marido. Diz assim: se vocês não são, ainda serão, mas preste atenção no que a palavra de Deus vai dizer para vocês também. Maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para se apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Vós, maridos, amai as vossas mulheres. Os que não são casados, quando se casarem, amai as vossas mulheres.
assim como Cristo amou a igreja. Irmãos, antes de nós continuarmos, eu queria contar um pouquinho para os irmãos sobre o costume do casamento no Antigo Testamento, sobre um costume bíblico, o costume do casamento nos tempos bíblicos. O processo do casamento envolvia algumas etapas. A primeira etapa era o noivado, que era chamado depossório. O primeiro passo oficial ao casamento era um compromisso assumido pelo casal. E muitas vezes esse compromisso assumido pelo casal era arranjado pelos próprios pais, em que esse casal se comprometia uns com os outros, como aconteceu, que a Bíblia nos fala em Mateus capítulo 1, versículo 18, do casamento de José e Maria, dizendo que José e Maria já estavam comprometidos uns com os outros. Eles estavam desposados uns com os outros. Eles estavam noivos uns com os outros. E quando havia esse compromisso, durante esse noivado, durante esse período de desposório, de noivado, as famílias da noiva e do noivo, eles se reuniam com algumas pessoas que não eram membros das famílias, dos quais serviam como testemunha para esse casamento. Isso durante o noivado. E durante o noivado acontecia também que trocava-se presentes. O noivo dava presente à noiva. Era responsabilidade do noivo cuidar da noiva. Era responsabilidade do noivo dar o vestido de casamento para a noiva. Era o noivo que comprava o bracelete, como nós lemos aqui em Ezequiel. Era o noivo que comprava as joias. Era o noivo que comprava o anel. Era o noivo que dava o colar. Era o noivo que comprava o brinco. Era o noivo que preparava a noiva. Era o noivo que tratava da noiva. Mas o noivo não tratava diretamente a noiva. O noivo escolhia um amigo muito chegado. Este amigo chegado era aquele que visitava a noiva, que levava todas essas coisas para a noiva, para que a noiva estivesse pronta para o dia do casamento. Um amigo chegado. Um amigo querido. Era como hoje conhecêssemos o padrinho de casamento. O padrinho levava os ornamentos que a noiva ia usar naquele grande dia. E esses presentes que ele dava, era caro. Não era uma bijuteria vagabunda. Não era qualquer coisa. Porque a sua noiva era preciosa. O dote que ele dava para ter a noiva não era qualquer coisa. Irmãos, os irmãos entendem o paralelo do carinho que o Senhor Jesus, que é o noivo, tem para a sua igreja. O amigo, que é o Espírito Santo, como cuida da noiva. Durante esse período do noivado, o noivo presenteava a noiva. Dava à noiva aquilo que ele queria que ela usasse. Havia um intervalo entre o casamento, entre o noivado e o casamento. Normalmente, esse intervalo, ele durava em torno de um ano, aproximadamente um ano. Durante esse tempo que durava o noivado, era importantíssimo que a noiva se mantivesse pura, que a noiva se mantesse fiel,
que a noiva se mantesse preparada para o noivo. Se isso não acontecesse, se a noiva não fosse fiel, se a noiva não tivesse preparado, aquele compromisso assumido podia ser rompido. Aquele processo do casamento poderia acabar, inclusive, com uma carta de divórcio, mesmo que eles não morassem juntos, mas havia um compromisso. Inclusive um compromisso assinado, como num cartório, como hoje nós temos os casados, uma certidão de casamento. Havia um compromisso assinado entre os noivos. E aquele período era um período que deveria ter compromisso de fidelidade. Irmãos, em cima desta situação, não mudou. O Senhor Jesus busca a fidelidade à sua igreja, à sua noiva. A Bíblia diz, ser fiel até a morte, e você vai receber a coroa da vida. O Senhor Jesus continua chamando, convidando a sua noiva a viver uma vida de fidelidade ao Senhor. Após essa cerimônia, após o noivado, a noiva voltava para a casa do seu pai e o noivo voltava para a casa do pai dele. Era um ano em que eles se preparavam, mas eles não tinham contato físico. A noiva era visitada pelo amigo. A noiva era visitada constantemente por aquele que tinha a responsabilidade de levar os presentes do noivo para a noiva. E durante esse período do noivado, a noiva ficava ansiosa para ver o seu amado. Após a cerimônia, como nós falamos, cada um era para o seu canto. A vida continuava como antes. Mas a partir daquele momento, começava um período de preparação para o encontro com o noivo. Durante aquele período de noivado, havia uma preparação para as bodas e para o banquete nupcial. Essa preparação para o banquete e para as bodas começava quando o noivo chegava em casa. Olha o que a Bíblia diz para nós. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não vos teria dito, eu vou preparar um lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. O noivo está preparando o lugar para levar a noiva. Na casa do pai, o lugar está sendo preparado. O noivo ia para a casa do pai, e lá na casa do pai, ele começava a preparar a festa do casamento. Lá na casa do pai, ele começava a preparar o banquete para a festa. E a noiva estava esperando a chegada dele, usando sua roupa nupcial, usando as joias que recebeu. Ela estava acompanhada com as 12 virgens, as donzelas, que nós já lemos em Mateus capítulo 25. Os outros convidados também estavam esperando. As festas nupciais, elas demoravam 7 dias de festa. A lua de mel demorava 1 ano. Durante 1 ano, irmãos, o homem não podia ir para a guerra. Durante 1 ano, o homem não podia ser servidor público, porque havia uma promessa de Deus. A promessa de Deus diz lá em Gênesis, que das sementes da mulher nasceria um, que pisaria a cabeça da serpente. Se durante este período,
após o casamento, aquele casal poderia ser aquele casal escolhido por Deus. E o homem não poderia ser morto, ou não deveria, durante esse período, enquanto não nascesse um filho. E a lei, conhecida, essa promessa de Deus, fazia com que, durante um ano, houvesse lua de mel. A partir desse período de um ano, do noivado, havia efetivamente o casamento. Esse casamento, irmãos, ele acontecia, era uma cerimônia que acontecia. Mas o interessante, que eu quero dizer para os irmãos, fazendo referência à igreja, a noiva sabia que o noivo ia voltar. Mas a noiva não havia uma data em um horário marcado. Ela sabia que dentro de aproximadamente um ano após o compromisso do noivado, o noivo poderia chegar. E quando o noivo chegasse, ela tinha que estar pronta. Ela tinha que estar com o vestido que lhe foi dado. Ela tinha que estar com as joias que lhe foi dada. Ela dormia com o vestido. Ela vivia com as joias, porque o noivo poderia vir a qualquer momento. Isso não parece muito peculiar aos irmãos? A igreja não sabe que Jesus virá. A igreja não sabe, a igreja não tem ciência a que hora, que dia e hora que Jesus vai voltar. A igreja não é a noiva de Cristo. Jesus nos prometeu que voltaria para nos levar, para que onde Ele estiver estejamos nós também. Na parábola das 10 virgens, que nós lemos em Mateus capítulo 25, havia um sinal que dizia que o noivo estava chegando, porque ela não sabia que hora viria o noivo, ela não sabia que hora o noivo viria buscá-la, não sabia a hora exata. E quando o noivo estava chegando junto com a sua comitiva, alguém gritava assim: corra! Apronta-te! E ela se levantava em um salto e acendia a sua lamparina. Porque o dia começava às 6 horas da manhã. Às 6 horas da tarde começava a vigília. E o noivo costumava vir à noite. E à noite, porque não tinha luz como nós conhecemos, tinha que ter a lamparina para iluminar o caminho que iam andar. Irmãos queridos, Jesus está voltando. A noiva tem que estar pronta para ser levada a qualquer momento. A noiva tem que estar devidamente ataviada, porque nós não sabemos a que hora, que dia, nós escutaremos o brado dizendo: lá vem o noivo. A noiva tem que ter azeite na sua lamparina, porque você não sabe a hora, e você vai ter que usar óleo. A lamparina tem que estar acesa, para que o caminho seja iluminado. O noivo chega, irmãos. O noivo chegará no momento e numa hora em que nós não sabemos. Quando a noiva considerava que o dia do casamento estava perto, ela começava a se preparar. A noiva começava a botar hidratante, ela queria estar com a pele macia. A noiva começava a botar coisa no cabelo para ter o cabelo liso, brilhante, porque ela queria se apresentar linda, bela, espetaculosa, não sei se existe essa palavra, ao seu noivo. Queria se apresentar poderosa,
ao seu amado. Ela usava o cabelo trançado com ouro e com pérolas. Ela colocava uma coroa de ouro na sua cabeça. Ela colocava as pulseiras, os brincos, os enfeites, as joias, preparada para o noivo. Eu quero dizer aos irmãos que aqui estão, a igreja que hoje está, quem adorna a igreja é o Espírito Santo. E o adorno que o Espírito Santo dá à igreja são os dons. Nós temos dito à igreja que nós vamos falar durante um período sobre os dons. A igreja, ela é embelezada, ela é adornada com os dons existentes nela. Tanto os dons espirituais, quanto os dons de serviço e os dons ministeriais. O amigo, o Espírito Santo, ele distribui os dons à igreja, à noiva, querendo o aperfeiçoamento. Irmãos, quero lembrar a você que a noiva que Jesus vem buscar é uma noiva que está linda, é uma noiva arrumada. A noiva não vai se encontrar com o noivo com o cabelo cheio de bobe. A noiva não vai encontrar-se com o noivo com a cara toda suja. A noiva não vai se encontrar com o noivo com o vestido todo amarrotado. Irmãos, noiva do Senhor Jesus, você foi comprada com preço de sangue. As suas vestes foi dada pelo noivo. Os seus adornos vêm do céu, dada pelo Espírito Santo. Irmãos queridos, eu quero te dizer que o Senhor Jesus não vem buscar uma igreja derrotada, não. Jesus vem buscar uma igreja que está de pé. Tem um hino que as irmãs cantam que diz que a igreja permanecerá de pé. O Senhor não vem buscar uma igreja cabisbaixa. O Senhor vem buscar uma noiva santa, comprada com preço de sangue. Uma igreja que foi resgatada. Uma igreja em que as suas vestiduras vem do céu. As suas vestiduras é o Senhor que dá. As noivas daqui da terra, elas se preocupam com o seu vestido. As noivas daqui da terra ou aluga um vestido, ou compra um vestido, às vezes passa meses escolhendo, bota um, tira outro, bota um, tira outro, tira outro, bota um, tira um, bota outro, tira um, e nada lhe satisfaz. Não acha nada que encontra, é vestido assim, é vestido assado, é vestido de é direito, é esquerdo, é de cima, é para baixo, é virado ao contrário. Está se preocupando com isso? Você se preocupa durante meses da sua festa, se vai ter bolo, se não vai ter, se vai ser isso, vai ser aquilo. Você se preocupa com a roupa dos convidados, a roupa dos padrinhos. Hoje é moda ter 20 casais de padrinho. Todos eles têm que estar vestidos igual. Aí fica aquele número de pessoas na igreja. Irmãos, mas a tua vestidura como noiva celestial vem do Pai das nuvens, que não há variação. É Jesus que vai te vestir. É o Senhor que vai te dar vestes novas. A noiva, ela é adornada pelo Espírito Santo. A noiva que vai morar no céu é uma noiva que Jesus comprou para si mesmo e por ela se entregou, como diz a palavra do Senhor no livro de Efésios. Todo o simbolismo do casamento do Cordeiro com a igreja é representado, como diz em 2 Timóteo 3, 16 e 15, diz que para todas as obras,
Tudo aquilo que o Cordeiro preparou para a noiva é para toda boa obra. Toda essa história do noivado, esperando a chegada do noivo, serve também, irmão, para nos instruir do que diz em Efésios, que eu li para vocês, e Ezequiel, fala do adorno da igreja. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã, que a beleza da noiva vem do noivo. A beleza da noiva de Cristo vem do noivo. E não é assim no casamento humano. No casamento humano, a beleza do casamento está na noiva, da roupa que ela veste, de como ela entra, se o véu é grande, é pequeno, é caldo, grande, aquela coisa todinha. Que muitas vezes passam-se meses envolvido nisso, mas eu quero te dizer uma coisa. A beleza da noiva vem do noivo. Ele, o noivo, que nos dá vestes brancas. A Bíblia nos fala, em Apocalipse, que quando chegarmos nos céus, nós vestiremos roupas brancas, como noiva ataviada. A vestimenta da noiva vem do noivo. A beleza da noiva vem do noivo. É ele que chama o amigo, o Espírito Santo, e que nos veste com roupas celestiais. É o Espírito Santo que dá para cada um de nós o adorno que precisamos para estar na presença do noivo. Esse adorno que o Espírito Santo nos reveste são os dons que Deus tem dado à igreja, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Irmãos queridos, esta noiva que vai morar no céu, ela é linda. A igreja que vai morar no céu é linda. O diabo, ele tenta enfeiar a igreja. O diabo, ele tenta manchar as vestes da noiva. O diabo tenta roubar os adornos da noiva. O diabo tenta tirar da noiva o compromisso que ela tem do noivado, de ser fiel ao noivo, de esperar o noivo, de ser paciente. O diabo quer tirar da noiva. Mas a beleza da noiva está no noivo. É Ele, é o Senhor Jesus, que embeleza a noiva. Jesus quer uma igreja composta de pessoas santas. A Bíblia diz assim, olha, sede santa em toda a vossa maneira de viver. Numa cerimônia de casamento, irmãos, o momento mais esperado é a entrada da noiva. Todo mundo fica em pé. A marcha nupcial. E vai por aí afora. Aí todo mundo fica em pé. Aí tem gente que ainda vira o pescoço e diz, oh, como está bonita. Aí a noiva, né? Aí pega o buquê e ainda bota aqui assim, chega, vai durinha, nem se mexe. Nem se mexe, né? Jesus vem buscar uma igreja santa. A cerimônia de casamento, irmãos, a parte mais importante, aqui na terra, é a entrada da noiva. E aí o noivo fica aqui em pé, esperando a noiva, babando. Babando. Tem que ele olha e diz assim, é verdade, eu fui abençoado. Como é bonita a minha noiva. É. Ainda disse, eu não mereci isso tudo, mas papai do céu te dou graça. É, irmãos. Mas eu quero te dizer uma coisa. O noivo espera pela noiva, resplandecente, para fazer um pacto solene. O noivo às vezes tem vontade de sair correndo e pegar a noiva no meio do caminho, mas espera um pouquinho.
Irmãos, qual o noivo que quer encontrar com a sua noiva que ela esteja com o vestido sujo? Qual noivo que quer encontrar com a sua noiva com os seus cabelos todos desarrumados? Qual noivo que quer encontrar com a sua noiva com o rosto todo lamacento? Ninguém quer. Jesus, sendo o noivo da igreja, ele não quer encontrar a sua noiva desarrumada. Jesus, sendo noivo, ele não quer encontrar a sua noiva com o cabelo desarrumado. Jesus, sendo noivo, ele não quer encontrar a sua noiva de qualquer maneira. Ele vem buscar uma igreja santa, lavada, remida no sangue de Jesus. Sede santo como aquele que vos chamou. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Santidade convém ao povo de Deus. Santidade é uma característica daqueles que vão morar no céu. E nós temos que viver, irmãos, uma vida de santidade todos os dias, porque Jesus vem buscar uma igreja, a sua noiva, lavada e remida no seu sangue. Jesus não vem buscar uma igreja que está com as suas vestes rasgadas, nem suja. As nossas vestiduras, como noivas de Cristo, foi lavada no sangue do Cordeiro. Diz o hino, alvo mais que a neve. Separa isso, querido. Alvo mais que a neve. As nossas vestiduras têm que ser alva, mais que a neve. Jesus vem buscar um povo santo, lavado e remidos no sangue de Jesus. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Nem todos, nem toda a igreja agem como noiva pura. Nem todos. Nós acabamos de falar, algumas semanas atrás, sobre as 7 igrejas da Ásia. E a cada uma daquelas igrejas da Ásia, o Senhor Jesus dizia para o anjo da igreja que havia alguma coisa contra ela. Nem todos que estão aqui, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nem todos têm as suas vestiduras lavadas no sangue de Jesus. Nem todos. Nem todos. Jesus vem buscar uma igreja sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém uma igreja santa e sem defeito. Jesus vem buscar uma igreja sem defeito, uma igreja que tem as suas vestiduras lavadas no sangue de Jesus. Eu quero terminar essa palavra, irmãos, dizendo para a igreja: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Olhe as suas vestiduras. Jesus vem buscar um povo santo. É Ele que embeleza a noiva. Deus tem distribuído, inclusive dado a você, dons. São os dons que Deus tem te dado, que são os adornos que é dado para você pelo Espírito Santo. Para que você possa se apresentar, igreja santa, lavada no sangue do Cordeiro. Que você possa se apresentar linda, maravilhosa, santa. Jesus vem buscar e salvar. Os dons que Deus tem te dado é para você trabalhar com Ele,
viver uma vida santa, justa e reta diante dele e diante dos homens. Eu quero te convidar nesta noite a você buscar os melhores dons. O Espírito de Deus tem te dado dons, tem te ornamentado. Os dons que o Espírito de Deus tem te dado são simbolizados, como no livro de Ezequiel, como pulseiras de ouro, como brincos de ouro e de prata, como braceletes de ouro e de prata. É o adorno que o noivo está dando à sua igreja. E esses adornos são caros. Jesus pagou um preço muito caro pela igreja. O preço que foi pago foi um preço de sangue. As vestes que nós usamos, as vestes que nós usaremos, vestes feitas de linho puro, dada pelo noivo, a noiva. No céu, não entra, como diz um hino, bagagem. No céu não entra tristeza nem dor. Nós vestiremos roupas celestiais. Teremos vestimentas santas, lavadas, embranquecidas pelo sangue de Jesus. As nossas vestes celestiais, as nossas vestes nupciais, serão nos dadas pelo noivo. Quando nós chegarmos no céu, diz a palavra de Deus, antes de nós entrarmos nas bodas do Cordeiro, a Bíblia nos diz que nós receberemos vestes santas. As coisas velhas se passaram. As coisas deste mundo, irmãos, pertencem a este mundo. Mas as coisas celestiais pertencem ao céu. Não se preocupe. Na casa do meu pai há muitas moradas. Não se preocupe qual será o seu vestido, porque o Senhor preparou um vestido muito bonito para nós. Não se preocupe, o Senhor preparou uma vestimenta linda para nós. Nesta terra, neste corpo, o Espírito de Deus, que é o amigo chegado daquele simbolismo do casamento, ele tem te adornado com dons especiais, para você servir ao Senhor com alegria. Quando chegarmos no céu, antes de entrarmos na boda do Cordeiro, nós compareceremos perante o nosso Deus para receber os nossos galardões por aquilo que nós fizemos nesta terra. A resposta do Senhor será: vinde bendito de meu Pai, e possuí por herança o que está preparado para você desde a fundação do mundo. Antes de nós entrarmos nas bodas do Cordeiro, cada um de nós receberemos as nossas recompensas, as nossas coroas. Paulo dizia o seguinte, nos últimos momentos de vida, ele diz assim, olha, combati o bom combate, lá no livro de Timóteo, acabei a carreira e guardei a fé. Mas a mim está preparada uma coroa de glória. Irmãos e irmãs, para aqueles que combaterem um bom combate, para aqueles que forem fiéis até a morte, para aqueles que manterem a sua fidelidade ao Senhor, porque nós estamos ainda, irmãos, no período da noiva, nós estamos no noivado. Há um compromisso nosso com Deus. No dia em que você aceitou Jesus, você assumiu um compromisso de fidelidade ao Senhor. No dia em que nós aceitamos Jesus, nós dizemos, quando nós levantamos as nossas mãos, nós dizemos, é um símbolo de assim, eu prometo ser fiel,
Eu prometo ser uma noiva fiel. A noiva fiel, ela não dá bola para qualquer um. A noiva fiel não se envolve com qualquer um. A noiva fiel não tem papo com qualquer um. A noiva fiel, o seu negócio é com o seu noivo. A noiva fiel, o seu negócio é com o seu noivo. A noiva fiel, a sua conversa é com o seu noivo. O diabo, ele quer tirar a sua fidelidade ao Senhor. O diabo, ele quer quebrar esta aliança de fidelidade. Ele quer destruir essa fidelidade, porque quando ele destrói essa fidelidade, ele quebra o compromisso do noivado. E o noivo tem o direito de te largar. O noivo tem o direito de te abandonar. O noivo tem o direito de te dar o divórcio. Sem direito a nada. Tem muita gente que casa e está doido para se divorciar, querendo levar alguma coisa. Mas nessa conversa, você sai sem nada. O diabo, ele quer arrancar de você. Mas a Bíblia diz a você e a mim, nesse compromisso de noivado, diz assim: ser fiel. Seja fiel em tudo. Seja fiel no pouco, e sobre o muito eu vou te colocar. Seja fiel até a morte, e eu vou te dar uma coroa da vida. Nas últimas palavras de Paulo, como nós estávamos falando, depois que ele fez tudo, ele combateu o bom combate, acabou a carreira que estava proposta para ele, e aí ele diz assim: agora, de eu ter feito tudo, de eu ter combatido o bom combate, de eu ter acabado a minha carreira, de eu estar no finalzinho, agora, a mim está preparada uma coroa de glória. Sabe, queridos, fidelidade ao Senhor. A noiva que vai morar no céu, seja fiel. Não dê ouvido, irmãos, àqueles que não têm compromisso com você. O teu noivo celestial, ele tem compromisso com você. O teu noivo celestial, ele manda o Espírito Santo te visitar. O noivo celestial, o Espírito que manda o Espírito Santo, ele trata contigo. Ele te diz para você como você deve caminhar. Porque o noivo está esperando. Ele diz assim: olha, anda na minha presença e ser perfeito. Quem fala isso é o noivo através do Espírito Santo. O noivo, através do Espírito Santo, te dá dons. O noivo, através do Espírito Santo, faz você caminhar em caminhos mais excelentes, porque o noivo está olhando você, a sua noiva amada. Assim como a noiva deve viver ansiosa para encontrar-se com o seu noivo, o noivo está ansioso para encontrar com a noiva. Quando está tudo pronto, quero terminar essa palavra, dentro da tradição judaica. Quando está tudo pronto, a câmara nupcial está pronta. A festa está pronta, porque a festa dura 7 dias. Então não é uma festa qualquer, irmãos. Você imagina uma festa de 7 dias? É uma festa qualquer? Quando a festa está pronta, quando a Câmara Municipal nupcial está pronta, o pai diz para o filho, para o noivo: vá buscar a sua noiva. Vai chegar o dia, vai chegar o momento em que o pai vai dizer para o filho: filho meu, vá buscar a sua igreja, vá buscar a sua noiva. Quando está chegando o dia, tem uma música que me veio agora à mente, diz assim: está chegando a hora de partir,
Prepara-te, ó igreja, para subir. Vigia sempre firme em oração. É tempo de real consagração. Jesus em breve vem do céu, com glória, majestade e poder. Vi para a tua igreja de Jesus. É tempo de o glorioso há de ser. Em breve os anjos vão anunciar que Cristo em grande glória vai descer. E a igreja triunfante subirá. E os crentes com Jesus virão morar. Jesus em breve vem do céu. De Andaraçai, de poder. Bendita, ó igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. E quando estivermos lá no céu, em glória nunca mais se falará. Ao gozo, a alegria e o prazer. Para sempre com Jesus irá viver. Jesus em breve vem do céu. Oh Deus, e cominassai, e de mistério ande como narras. Ó igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. Irmãos, o pai vai dizer ao noivo: filho, vai buscar a tua noiva. E o noivo virá buscar a sua noiva. Com grande alarido, com grande som de trombeta. E todos dirão: lá vem o noivo, para vir buscar a sua amada. E a Bíblia diz: não quero que sejais ignorantes, porque a vinda do Senhor será como um raio que sai do Oriente e mostra no Ocidente. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Vai ser um rapto. Estarão dois no campo, um será tirado, outro será deixado. Estarão dois na moenda, um será tirado, outro será deixado. Estarão dois na cama, um será tirado, outro será deixado. Fala sobre a separação do mundo e da igreja. O Espírito de Deus diz para cada um de nós nesta noite: prepara-te, ó igreja, para encontrar-se com o Senhor teu Deus. O Espírito de Deus diz nesta noite a todos que aqui estão: vivam uma vida de santidade ao Senhor. O Espírito de Deus que age neste lugar diz a esta igreja: é Ele que te adorna, é Ele que te prepara, é Ele que te veste com veste santa, é Ele que te adorna
com dons, para você se apresentar como noiva santa, igreja santa, igreja que vai morar no céu, igreja que vai habitar no céu, igreja que vai reinar. E a Bíblia diz: ao que vencer, vos farei vestir de linhos brancos. Ao que vencer, ao que vencer. Há uma vitória, há uma bênção para os vencedores. Sede firme e constante, guarda o que tens, guarda a tua coroa, porque Jesus está voltando para levar a sua noiva amada. Que Deus abençoe meu irmão e a minha irmã nesta noite, em nome de Jesus. Tem alguém para Jesus nesta noite? Tem alguém nesta noite para Jesus? Eu quero convidar a igreja para nós nos colocarmos de pé e orar ao Senhor. Aleluia. Irmãos, eu queria que 2 em 2, queridos, abençoaram, cada um abençoando o outro, de 2 em 2, rápidos, amados, me ajuda, sejam rápidos, de 2 em 2, isso, ora por essa pessoa que está ao seu lado, começa a orar por ela, começa a abençoar a vida dela, orar. Eu quero que você, meu irmão, preste atenção no que eu vou dizer, preste atenção no que eu vou dizer, ouça a palavra que sai deste lugar. Ouça a palavra que sai deste lugar. Vem cá, vocês dois, vocês estão falando muito hoje, está me irritando. E a bênção de Deus não está nisso. É vocês dois. Ouça a palavra. A bênção de Deus. Você abençoa essa pessoa. Deus te deu dom. Dom. Deus colocou na sua vida dons. Eu quero, em nome de Jesus, que você exercite o dom que Deus te deu.